Fala galera que nos acompanha ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Nessa noite estou tendo a honra e o privilégio de ter a participação da minha grande amiga Shanky Bezerra, grande professora de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Shanky acabou de entrar aqui, deixa eu trazer ela para a live. Não, Shanky, manda um convite aí, por favor, Shanky. Por gentileza, para eu trazer você aqui para a nossa transmissão. Deixa eu ver se eu consigo enviar um convite aqui para a Shanky. Pronto. Shanky acabou de mandar o convite. Deixa eu trazer a professora. A gente explica qual é o tema da live de hoje. Vocês que estão chegando aí, vão sentando o dedo no like, vão dizendo de onde vocês são. Pronto. Professora Shanky Bezerra acabou de entrar. Boa noite, Shankinha. Boa noite, meu patrão. Como é que você está? Cada dia mais bonita, cada dia mais linda e sempre uma honra e um privilégio ter você aqui nos acompanhando. Todo mundo conhece a professora Shanky, mas para quem é meu seguidor e não é seguidor dela, quem não conhece, professora Shanky é professora universitária, advogada e é professora do JUS 21, é a titular de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho aqui no JUS 21 e também a coordenadora da pós-graduação em Direito do Trabalho aqui também do JUS 21. Shankinha, tá contigo, dá teu boa noite aí para a gente poder começar a explicar o que é a live de hoje e bater um papo com a galera. Boa noite, pessoal. Quem não é meu seguidor, aproveita já para me seguir. E, assim, é uma honra estar aqui com o Giovanni, fazendo essa live com o público dele, né? Fico muito lisonjeada. E a gente hoje vai falar justamente sobre os efeitos da não vacinação nas relações de trabalho aí, já que o MPT lançou uma nota técnica falando sobre essa justa causa, essa possibilidade, na verdade, de justa causa, porque eu acredito que muita coisa que foi pronunciado logo de cara, ele veio como um pronunciamento meio que é equivocado, e aí a gente vai esclarecer algumas coisas hoje aqui nessa live. Show de bola, Shankinha. E para vocês poderem se situar, vamos aqui trazer o que é que foi dito pelo MPT, a notícia, o que foi dito, o Shanky depois vai explicar. Qual foi a notícia que foi vinculada e quais foram as dúvidas que surgiram. Começou a pipocar no nosso direct, aqui começou a pipocar também no Plantão Dúvidas do JUS 21, que motivou essa live. Na semana passada, o MPT... Não, segunda-feira, o Ministério Público do Trabalho soltou uma nota técnica dizendo que, no entendimento dele, era possível a demissão por justa causa dos empregados que não aceitassem se submeter à vacinação. E, a partir disso, começou a surgir uma série de dúvidas, tanto do âmbito trabalhista quanto do âmbito penal. A dúvida trabalhista diz respeito, por óbvio, à validade ou não, o mecanismo ou não, que Shanky vai falar sobre isso. Eu não vou adentrar, óbvio, não sou professor de Direito do Trabalho. E as dúvidas penais eram sobre se, a partir de agora, a vacinação é compulsória, não é compulsória, é obrigatória, não é obrigatória. Cheguinha, você deixa eu começar logo falando o que o STF diz, depois eu jogo para você falar da nota técnica do MPT. Pode ficar à vontade. Vamos partir, então, do que foi decidido pelo STF recentemente, quando se levantou a discussão se a vacinação poderia ser obrigatória, poderia ser compulsória ou não. E veja, aqui nós sabemos que o tema é extremamente celeumático. A nossa análise é jurídica. O que eu vou falar agora é o que o STF decidiu. Eu não estou avalizando que ele esteja certo nem que ele esteja errado, mas é fato posto e fato posto para ser seguido. Quando foi levada essa discussão, a discussão é inclusive motivada por alguns partidos políticos, como Rede, PDT e por aí vai, se perguntou se era possível obrigar o cidadão brasileiro a tomar a vacina. E o entendimento do STF é que a vacinação compulsória não pode existir. Cuidado, o que é a vacinação compulsória? É você pegar alguém forçadamente, demandando força física e aplicar a vacina. Segundo o STF, isso não pode acontecer. Mas o STF estabeleceu que União, Estados e municípios podem estabelecer, sim, regras de restrição e medidas outras que não a compleição física para aquelas pessoas que não aceitarem se vacinar. Traduzindo isso em bom português, o que é que o STF diz? O STF diz o seguinte, olha, pegar uma pessoa à força, algemar e dar uma vacina,
não pode. Mas é possível que sejam instituídas outras formas de reprimenda, suspensão de direitos, proibição de emissão de passaporte. São exemplos, não está estabelecido isso no STF. E exemplos de outras formas de reprimendas. Eventual proibição de trabalhar, eventual proibição de emissão de documento, de participar de concurso público e poder vai, em tese, tudo que não seja obrigar fisicamente a pessoa a tomar a vacina, em tese seria possível sim ser estabelecido por União, Estados e municípios. Inclusive, surgiu uma discussão muito grande, porque a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, foi uma das primeiras cidades a estabelecerem regras de vacinação, que eles chamam de obrigatória, sob pena de uma série de reprimendas, inclusive se falando em eventuais suspensões de direitos que são ligados, obviamente, direitos que demandam da Prefeitura de Niterói. É isso que está estabelecido. Aí eu trago agora para a Xande. Tratando especificamente das relações do trabalho, Xande, que são relações em tese de direito privado, né, ou são relações de cunho privado, dentro dessas relações do trabalho, o que é que diz a nota técnica do MPT? O que é que você percebe sobre essa nota técnica e qual é seu parecer sobre essa possibilidade ou não de demissão por justa causa a quem se recusar a tomar a vacina? Bom, Giovanni, primeiro, né, as relações de trabalho, o direito do trabalho em si, ele já vem sofrendo bastante nos últimos anos. Então, a gente vem sempre levando lapada e sempre a corda quebrando para o trabalhador, para o empregado, que já é o hipossuficiente da relação. Então, em 2017, a gente teve uma reforma trabalhista que isso impactou demais as relações de trabalho, onde prejudicou imensamente o trabalhador e o direito do trabalho em si. Quando surgiu a pandemia, né, a gente imaginou assim, meu Deus, e agora, né? E surgiram aqui medidas provisórias, mais uma vez, prejudicando o trabalhador por inteiro. Então, a gente teve a medida provisória 927, que foi uma medida assim, altamente drástica para o empregado, para o trabalhador, de uma forma geral. E aí, a gente vem a Lei 14.020 para dizer assim, olha, eu vou te dar uma pazinha aí, né? Vamos fazer a suspensão do contrato de trabalho, interrupção do contrato de trabalho, mas mesmo assim nada que seja benéfico para o trabalhador. Então, o trabalhador ele vem realmente, nos últimos anos, sofrendo grande impacto aqui no contrato de trabalho e nas próprias relações, assim, entre empregado e empregador, né? E o direito do trabalho também vem nesse sentido. Em relação à nota técnica propriamente dita, que o MPT ele publicou na segunda-feira, é bem interessante porque a notícia surge assim. O MPT diz que se o empregado se recusar a vacinar, ele vai ser despedido por justa causa. Né? Então, quando ele coloca uma chamada dessa, é uma chamada de um susto. Né? Uma chamada que diz assim, eita, agora lascou, todo mundo vai ter que ser obrigado, né, a se vacinar, querendo ou não, porque o MPT disse que quem não vacinasse seria despedido por justa causa. E, na verdade, a nota técnica, ela traz uma série de requisitos para que depois venha a ser aplicada a justa causa. Então, a justa causa, ela não é a aplicação de imediata, ela não é uma aplicação de logo aqui. Então, ela fala o quê? Ela fala da questão da recusa clinicamente. Então, vamos imaginar, eu estou dando um exemplo, de empregados que sejam alérgicos para a determinada... que tem alergias a medicações e tal. Então, essa recusa aqui sendo clinicamente justificada, digamos assim, a empresa aqui, ela vai adotar medidas para esse trabalhador, para transferência, por exemplo, de local desse trabalhador, para que ele fique em segurança, transferência aqui do presencial para o telepresencial. E aí, ó, e não sendo possível o telepresencial, aí ela vai fazer
vai ter outros mecanismos que ela possa fazer. Depois aqui ela vai ver a questão da recusa, para ver se essa recusa é legítima ou não. Se a recusa aqui ela foi infundada, porque simplesmente o empregado não quer se vacinar, eu não quero me vacinar, simplesmente assim, a empresa vai ter que adotar mecanismos para tentar convencer esse empregado, trazendo aqui conhecimento, para que esse empregado ele tome conhecimento de como é a vacinação, né? E das possíveis consequências que possam levá-lo à não vacinação. Né? Então, a gente traz toda uma situação aqui para, na última hipótese, a gente ter aí essa questão da justa causa, em ultíssima hipótese, né? Não é uma coisa logo de cara, como se imagina quando sai a notícia. Olha, a MPT, ela fala aqui que empregado que não se vacinar, ele vai ser despedido por justa causa. E eu, mesmo com a nota técnica do MPT, eu sou muito resistente à questão da justa causa para o trabalhador, que é um efeito absurdamente danoso para uma parte que já é hipossuficiente da relação, que já é a parte mais fraca da relação, que já trabalha porque precisa trabalhar, né? Então, a gente pensa nesse tipo de relação, nesse contexto. E aí a gente vê uma situação muito complicada, porque se você imaginar um trabalhador que ele trabalhou há 10 anos na empresa, há 20 anos na empresa, que nunca cometeu nenhuma falha, que nunca praticou nenhum ato faltoso, e você imaginar, pela recusa dele, ele ser despedido, pela recusa dele em se vacinar, ele ser despedido por justa causa, é muito drástico, porque aqui ele perde todos os direitos dele, inclusive levantamento de FGTS, inclusive multa de 40%, sem falar perdendo o próprio emprego, né? Então a gente tem uma cessação de contrato de trabalho, uma cessação de vínculo de emprego de uma forma extremamente danosa para o empregado. E aí, Giovana, eu aproveito também para falar que eu não estou aqui, porque muitas vezes a gente fala questões jurídicas, né, e dá opiniões jurídicas aqui, e aí vem gente dizendo assim, pronto, agora é porque é contra a vacinação. Eu não sou contra a vacinação, muito pelo contrário, eu sou uma das pessoas que eu sou favorável à vacinação, inclusive no meu 31 de dezembro, né, do ano passado, foi uma das coisas que eu pedi, que viesse a vacina. Então, eu sou super a favor da vacina, né? E nem estou dizendo aqui que não deve se vacinar, que as pessoas não devem se vacinar, os trabalhadores não devem se vacinar. Nada disso. Tá? Eu sou super favorável à vacina, sou super favorável à vacinação. A minha questão aqui são os efeitos drásticos que esse rompimento do contrato de trabalho ela traz para o trabalhador. Ele traz para o empregado os efeitos danosos que isso causa em relação à pessoa que já é a parte mais fraca da relação, né? E aí... Ô, Xande, deixa eu só te fazer uma parte, na verdade, fazer uma pergunta. Eu vi muita gente nas redes sociais comentando que o MPT ele não tutelou a reserva de consciência. O que é a reserva de consciência? A opinião do indivíduo quanto a não querer se vacinar e que também a nota do MPT não tutelou a questão de quem já teve a Covid. Por exemplo, eu já tive Covid. Eu tenho o meu percentual de imunidade, eu faço exame todo mês, aquele do nariz, eu tenho um pessoal, do nariz não, desculpa, de sangue, eu tenho um percentual de imunidade ainda muito alto. E algumas pessoas questionam, principalmente a de vírus inativado, você jogar uma carga viral em cima de quem já teve Covid, e parece que o MPT foi silente em relação a isso. Procede realmente o MPT na nota, não falou da reserva de consciência, não falou de quem já teve, ou não procede isso? Não, realmente ele não falou. Mas no inciso 10, né? No inciso 7, ele diz que sendo clinicamente justificada a recusa, né? Então, clinicamente você pode ele não falou especificamente quem já teve, né? Mas sendo clinicamente a recusa justificada, isso está no inciso 7 do inciso 8 da nota técnica. Então, quando ele fala que isso sendo clinicamente, você pode justificar, olha, já tive, então a minha recusa ela é justificada porque clinicamente não tem sentido eu me vacinar novamente,
né? Então, seria clinicamente uma justificativa. Em relação à reserva de consciência, ela realmente não fala, né? Porque aqui ela diz que se for justificada, né? Se for totalmente justificada, a empresa, o empregador, ele vai se ater aqui a trazer informações para aquele empregado, né? Isso ele fala no inciso 10. Medidas de esclarecimento, então ele coloca isso no inciso 10. Mas esses dois pontos que você falou, né, que é importante, para mim, a questão clínica, a questão de quem teve, eu acho que se justifica no inciso 8 por causa da questão clinicamente justificável, mas a reserva de consciência ele realmente não falou. E aí, se a gente for pensar na reserva de consciência, né, também se coloca questões meio complexas aqui, porque essa questão não é tão simples, é uma questão complexa, né? Então, se você coloca de um lado intimidade, privacidade, reserva de consciência, mas do outro se coloca saúde, preservação da vida, coletividade e tal, a gente vai fazer uma ponderação de interesses e valores nesse contexto aí, dentro das relações de trabalho. E tem também aquela questão do empregador, ele manter o meio ambiente seguro e saudável. Mas aí eu quero também entrar nessa questão do meio ambiente seguro e saudável por um motivo muito simples. Porque o meio ambiente seguro e saudável, ele é obrigação do empregador, indubitavelmente, né? Sem dúvida alguma. Mas aqui, quando a gente fala desse meio ambiente seguro e saudável, que o empregador deve gerar para todos os empregados, não faz com que ele aqui proceda a uma vacinação obrigatória. Por quê? Porque quando a gente pensa a vacinação como política pública, importa aqui na formação jurídica entre o Estado e os cidadãos. Né? Então, a vacinação, ok, é política pública. Questão aqui de quê? Estado e cidadãos, e os cidadãos de uma forma geral, destes aqui, com a sociedade como um todo. Né? Então, resumindo, tá, Shank? Então, o que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que não cabe aqui ao particular, como empresa privada, determinar aqui, impor uma punição ao empregado aqui, sob pena de que ele não se vacinar, ele vai ser punido aqui, punido de uma forma drástica, punido da pior forma, punido aqui com uma justa causa, até porque essa obrigação que o cidadão tem é perante o Estado e a sociedade, e não perante as relações de trabalho, não perante aqui ao seu empregador diretamente, ao seu meio ambiente de trabalho. Se você pensar dessa forma, a gente imagina que as punições que devem ter em relação à vacinação devem ser para todos os cidadãos, de uma forma geral, os cidadãos comuns. E aí, se você imagina que um cidadão comum, ele vai ser imposto uma punição para ele, e para o trabalhador, que já é a parte fraca da relação, que já é o hipossuficiente da relação, além das sanções que ele vai ter, que o Estado já imputa como cidadão comum, ele vai ser despedido por justa causa na empresa que ele trabalha, a gente percebe que para o trabalhador, para o empregado, a punição ela fica muito maior. Ela fica uma punição muito mais danosa do que para qualquer outro cidadão comum que faz parte de uma sociedade, né? E não para por aí, né? Se a gente for ver essa questão do cidadão comum e do trabalhador, e a gente imaginar esse efeito não igualitário, e se a gente fosse igualar esses efeitos, a gente podia imaginar que, se a gente fosse para igualar os efeitos, o político que não se vacinasse, ele perderia o mandato. O empresário que não se vacinasse, ele perderia sua empresa. Né? O consumidor que não se vacinasse, ele não poderia entrar em estabelecimentos. Então, isso seria um tratamento igualitário. Mas se você dá aqui uma punição para os cidadãos comuns e para o trabalhador, além daquela punição, você aplica uma justa causa, isso é muito complicado, é muito danoso aqui para ele. E mais,
Aí eu quero adentrar ainda maior aqui. A justa causa, né? Ela tem que ter uma determinação legal para isso. E não existe nada, nada, nada em lei que fale de uma justa causa pela não vacinação. E aí pode perguntar. Isso poderia ser por via de MP ou teria que ser alteração legislativa? Não, tem que ser alteração legislativa mesmo. Né? Não pode vir aqui por uma nota técnica do MPT e isso ser estabelecido como regra absoluta. Só para você ter uma ideia, se você chegar e disser assim, ô Shank, e o não uso da máscara? Ele pode aqui gerar a despedida por justa causa? Pode. O não uso da máscara pode. Por que o não uso da máscara pode e a não vacinação não pode? Muito simples. Porque o não uso da máscara, o empregador aqui ele pode fornecer, diferente da vacinação que é fornecida pelo Estado. Segundo, o não uso da máscara, o empregador aqui ele faz essa fiscalização para a manutenção do meio ambiente seguro e saudável, assim como os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Terceiro, o não uso da máscara aqui, a empresa é de quem? A empresa não é do empregador? Então, a empresa sendo do empregador, ele pode instituir crachá, ele pode instituir o fardamento. A farda, que era o que todo mundo fez. Vamos imaginar, Giovanni, ele quer instituir no JUS 21 que todas as pessoas, todos os trabalhadores do JUS 21, ele use essa blusa aí, né, que a gente usa aí, ó, essa blusa aí, que nós usamos na mega revisão. Ele tem o direito de instituir a farda? Tem, a empresa é dele. A empresa é dele, então ele tem direito. Se a pessoa, não quero usar não, gosto não, eu detesto, odeio uniforme. Pode ser despedido por justa causa? Pode, por indisciplina. Mas a gente não pode dar esse mesmo tratamento à vacinação. Né? O não uso de máscara aqui... Até porque, para eu exigir, eu tenho que dar o fardamento, né? Claro, e eu não posso dar uma vacina, né? Isso... Exatamente. A vacina é instituída a vacina é dada por quê? Pelo Estado. Não é pelo empregador. Pelo PNI, o Programa Nacional de Imunização. Agora, deixa eu fazer uma colocação aqui, Shank, aproveitando a sua deixa. Muita gente me perguntou o seguinte, se dentro desse contexto, o funcionário que não aceitasse se vacinar, se além de ser demitido por justa causa, se ele poderia incorrer em crime. E se fala muito hoje no crime do artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária de urgência. Eu, particularmente, entendo que não. Eu não consigo enxergar como a recusa por reserva de consciência, certo? Ainda que não seja uma recusa baseada em questões clínicas. A recusa por reserva de consciência. Eu não acredito. Eu não falo a minha pessoa, estou falando o funcionário se manifestar. Eu não acredito que seja salutar para mim. Eu não vejo como se enquadrar esse funcionário ou qualquer cidadão dentro do crime do artigo 268 do Código Penal, dentro do crime de infração de medida sanitária, justamente por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF disse, a vacinação não é compulsória. Ela pode gerar medidas restritivas outras. A partir do momento que ela disse que a vacinação não é compulsória, a questão da vacina se torna extrapenal. O direito penal é sempre última ratio, o direito penal é sempre o último recurso para a tutela da coletividade. E a interação que eu faço em cima da decisão dos ministros do STF é que foi tirado a esfera penal e, por isso, a possibilidade de coercitividade para a aplicação da vacina foi retirado a esfera penal e restou a possibilidade, mediante regulamentação, de outras alçadas, de outras esferas. E me parece, Shank, que tem um detalhe, e aí depois eu vou até pedir a você que se manifeste sobre isso, que pouca gente não se atentou. Eu vi muita gente dizendo que a União, os estados e os municípios, eles podem estabelecer regras específicas tanto no âmbito penal quanto no âmbito do direito do trabalho. No âmbito penal, eu lhe digo logo, é competência privativa da União, através do devido processo legislativo perante as duas casas legislativas, legislar em matéria penal em sentido estrito. O presidente da República, pela via da medida provisória, pode tutelar matéria penal que tipifique crime ou estabeleça pena. Então, essa ideia, como aconteceu em Niterói, que efetivamente houve essa manifestação em Niterói, de que o município pode instituir um crime, ou que o município pode fazer um link imputando o artigo 268 do Código Penal,
não, ao meu sentir, não gozam de respaldo jurídico nenhum, porque é competência privativa da União. Eu daqui a pouco queria que você falasse sobre se essa competência ela é compartilhada, ela é privativa no âmbito das relações trabalhistas. E antes de jogar de volta para você, Chanca, eu queria fazer uma colocação de cunho pessoal. Assim como o Chanca, eu faço questão de dizer, quando nós discutimos questões de ordem técnica, questões de ordem jurídica, nós somos professores, certo? Nós somos professores de direito penal e de direito do trabalho. E estamos nos posicionando enquanto juristas, no exercício da nossa liberdade de cátedra. A nossa interpretação jurídica não é um voto a favor ou contra o que quer que seja, mas é uma interpretação dentro das regras do direito e, assim como eu, Xande, tem uma preocupação também na preservação da segurança jurídica. Você não quer que exista um direito penal para cada pessoa, um direito do trabalho para cada pessoa. Eu, particularmente, faço questão de dizer, eu não sou contra a vacinação. Eu acho que alguém ser contra a vacinação em pleno 2021, no momento que nós estamos vivendo, ao meu sentir, não me parece algo razoável. Então, eu não sou contra a vacinação. Eu sou contra a compulsoriedade da vacinação. No meu sentir, a reserva de consciência deve ser preservada e, no meu sentir, você deve dar todas as informações possíveis e necessárias para o indivíduo, para que o indivíduo ele decida por seus próprios meios o que é melhor para si, o que é melhor para a família. Mas eu, particularmente, não tenho nada contra a vacinação, apenas tenho contra a imposição da mesma. Eu sou um defensor notório da liberdade. Eu acho que você deve ter vacina gratuita, em quantidade, de qualidade, no sistema público de saúde. Eu concordo plenamente com o Chan que a relação é entre o Estado e o indivíduo. Colocar o particular no meio, aí, o empregador no meio, é uma transferência, ao meu sentir, indevida, de uma tutela que é estatal. Você não vai... Eu sou dono de empresa, Xanga é dona de empresa. O Estado ele tem que vacinar e ele joga para mim a obrigação de punir se o cara não se submeter a ele. O ius puniendi penal é do Estado e outras searas, consequentemente, tende a se manter também no Estado. Então, eu apenas defendo que o Estado forneça de forma gratuita, pública, de qualidade, através do Programa Nacional de Imunização, e dê todas as informações possíveis, que nós vivemos na era da desinformação, as pessoas vivem na era da meia-verdade, de acordo com o que lhe interessa, e aí o cidadão decida o que é melhor para si, o que é melhor para a sua família. Mas, Xande, feita essa colocação, eu pergunto, no âmbito penal, a competência é exclusiva, competência de legislar exclusiva da União. Municípios e estados poderiam, como se tem falado muito aí, estabelecer regras trabalhistas? Não, mas a questão não é nem essa, né? A questão é que diz assim, olha, já estaria estabelecido no artigo 482, né? Então não precisaria, no caso, de ter uma legislação, porque já estaria no 482, enquadrando-se na regra de indisciplina, que seria o descumprimento de regra geral da empresa. Só que, mais uma vez, aí eu digo, isso não é indisciplina. Indisciplina, a gente volta para descumprimento de regra geral pelo não uso do uniforme, o não uso da máscara, o não uso do crachá, o estabelecimento de não fumar dentro da empresa, de não usar o WhatsApp, sabe? Então, isso é regra geral. A vacinação, aqui, você querer uma coisa que seja externa à empresa, né? Você aplicar uma regra externa à empresa e o empregado dizer que não vai fazer, descumprir isso, é você interferir, de certa forma, na vida do empregado. Né? Então, não é, ele foge aqui a empresa, que ele vai além das determinações de dentro da empresa em si, que aí é de comando do empregador, aí é o descumprimento delas, seria realmente incorrer no descumprimento de regra geral, e aí estaria dentro da indisciplina, né? Diferente aqui da não vacina, de não querer se vacinar ou de não vacinação. Mas a minha questão mais preocupante aí, né, é essa cessação de vínculo, aonde se coloca de uma forma muito natural, né? E as pessoas começaram a entender, agora o vínculo que a pessoa não quiser se vacinar, vai ser rompido o vínculo por justa causa. Não é bem assim, não existe nada que fale sobre isso. Né? Existe agora entendimentos, a nota técnica do MPT agora, e entendimentos, né, de alguns doutrinadores, de professores como nós, querendo enquadrar a não vacinação dentro da indisciplina do artigo 482 da CLT. Né?
Mas a questão de enquadrar como justa causa a não vacinação, na minha opinião, teria que vir por lei. Não tentar dar aquele jeitinho para enquadrar no artigo 482 como e lei que não existe. Não existe. Lei que não existe. Perfeito. Shanky, muito obrigado, amiga. Valeu demais. É sempre um prazer, um privilégio poder conversar com intelectuais como você, com professores como você. Muito obrigado pelo privilégio de trabalharmos juntos aqui no JUS 21 e poder estar sempre trocando essa ideia. E eu sempre digo, eu tenho dois privilégios. Um, que Shanky trabalha comigo na minha empresa. E outro, que eu sou empregado de Shanky na empresa dela. Então, eu trabalho com ela na empresa dela. Então, muito obrigado, Shanky. Eu deixo aí para você dar a sua mensagem final, depois eu dou a minha mensagem final e a gente vai ficando por aqui. A recíproca é verdadeira, né? O carinho, a honra é super recíproco, você sabe disso. A gente fala muito disso, né? E eu sempre digo isso. A gente tem a família do JUS 21, né? E muita gente não sabe, né? O quanto a gente é próximo, né, Giovanni? Hoje eu tenho a honra de poder contar aí com você, como amigo, né? Como conselheiro, muitas vezes, né? Ter essa honra de ter você no hall, além de chefe, amigo, né? Acima de tudo. Então, foi uma honra estar aqui com você, sempre discutindo aqui, é sempre uma honra estar com você, estar com sua audiência, a gente junto aqui, poder trazer, eu sempre digo, né, lá no JUS 21, a gente está trazendo conhecimento e entretenimento para os nossos alunos e seguidores. Valeu, Shanquinha, obrigado. Vocês que não seguem a professora Shanky Pubizê, você vai botar @ShankyPub, só vai ter ela, eu garanto. Só vai ter ela. Só vai ter ela. Ela é a nossa titular de Direito do Trabalho. Então, muito obrigado, Shanky. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Já ficando por aqui, deixando um cheiro para quem foi de cheiro. Um abraço, que foi de abraço. Tchau, Shanky. Valeu, tchau.